estudar então sobre regime e caráter moral. Vamos pensar, será que o que eu como, o que eu levo ao meu estômago, vai influenciar no meu caráter moral, no meu relacionamento com Deus? Porque muitos podem pensar assim, mas não interessa o que eu como, o que tem a ver o que eu como com o que eu penso de Deus e como é o meu relacionamento com Deus? Vamos pensar o seguinte: quando Adão saiu das mãos do Criador, Adão era perfeito. Perfeito na forma física, mental, moral, espiritual, em todos os sentidos ele era perfeito. E Deus deu uma dieta para ele perfeita. Não é verdade? Adão comia somente aquilo que estava na terra. Só que Adão não dependia daquele alimento para ter a vida eterna. Ele dependia diretamente de Deus. E vocês sabem que as faculdades superiores da mente, como a gente já viu, de Adão comandavam os apetites e paixões. E essa dieta fortalecia a mente também de Adão. Só que quando entrou o pecado no mundo, o que veio junto com o pecado? Degradação moral, não é? Doença, tristeza, desobediência, rebelião e morte. O pecado trouxe tudo que não provém de Deus. Então a gente pensa o seguinte: será que essa dieta realmente vai influenciar? Vamos pensar uma coisa. Quem é que vai dar o alto clamor no final dos tempos, quando um pouquinho antes de Jesus voltar? Qual o povo que foi confiada essa mensagem da terceira mensagem angélica? Pode falar, falou certo. Anote, o povo de Deus. Foi confiada essa mensagem. Só que a reforma de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. E às vezes as pessoas não atentam para isso. Querem pregar a terceira mensagem angélica, querem dar o alto clamor, mas não querem fazer reforma de saúde, porque acham que não tem necessidade. Vamos fazer uma analogia com o povo do passado, com o povo de Israel do passado. O povo de Israel estava lá andando no deserto. E o que aconteceu? Eles estavam em rebelião, em pecado, em sensualidade, porque eles pediam uma dieta estimulante, né? O que eles queriam comer? Carne. E essa dieta, o que fazia com eles? Exatamente isso. Era uma dieta estimulante e fazia com que eles tinham pensamentos mais voltados para a sensualidade, para a rebelião, para a teimosia. E quando eles estão às vésperas de entrar em Canaã, o que Deus faz com eles? Muda o quê? A dieta. Deus mudou a dieta deles. O que eles passaram a comer? Maná. Vocês pararam para perceber isso? Nós estamos em vias de entrar em Canaã celestial. Deus quer um povo perfeito. Deus quer um povo consagrado. Um povo totalmente dedicado à causa dele. E o que ele faz? Muda a nossa dieta. Será que realmente a dieta não tem influência no nosso caráter moral? Será que é só comer alface? Gente, tem tudo a ver. E outra coisa interessante, o regime, ele deve haver com uma degradação do ser humano. Quantos anos viviam os homens na Terra? 960. Hã? 960. Matusalém, 969 anos, né? O homem que mais viveu na Terra. E depois do dilúvio, o que aconteceu com essa... Caiu não só em estrutura física, mas uma degradação total da raça humana. Foi para 600, 500, 200, 100 e hoje chegou aqui 70, 80, arrastando uma existência doente, com diabetes, com câncer, com hipertensão. Né? Hoje a gente tem uma qualidade de vida ruim e uma longevidade pouca. Por que Deus permitiu que o homem comesse do alimento animal? Vocês já leram para ler? Para viver menos. Mas vocês não já ouviram as pessoas pregando que depois do dilúvio o homem passou a comer do alimento animal porque não tinha vegetal na terra? Cansei de ouvir isso. Desde quando eu era jovenzinha na igreja eu ouvia falar isso.
Ah, mas é porque não tinha vegetal na terra. Ué, e depois que passou a crescer o vegetal, por que não voltou a ser vegetariano? É isso? Oi? Fala. É, mas olha, é isso que Demetrios falou. Depois do dilúvio, o povo comeu à vontade do alimento animal e permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse o alimento animal a fim de abreviar sua vida pecaminosa. Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão dos anos. Então Deus, em sua misericórdia, permitiu que o homem se alimentasse do alimento animal, da carne e derivados, para morrer. Porque Deus sabia que o homem, a partir do momento que ele comesse o alimento animal, ele iria morrer. Porque imagina a pessoa arrastando um diabetes, uma hipertensão, um câncer com 900 anos. Uma pessoa ruim vivendo mais de 900 anos. Então o homem foi permitido comer o animal para morrer. Então, gente, nós precisamos ter vida e vida em abundância. Não é da vontade de Deus que a gente continue nos alimentando dos alimentos de origem animal. Deus quer que a gente volte de novo ao Éden. E qual era a alimentação que Adão comia no Éden? Mas é o quê? Frutas, grãos, verduras, nozes, né? Tudo da terra. Ou seja, uma dieta 100% vegetariana. Por 40 anos a incredulidade, murmuração e rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos casos as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o profeta e o povo do Senhor que nos tem conservado neste mundo de pecado e de dor por tantos anos. Então nós estamos com a mesma rebelião, ousadia, insubordinação, desobediência que o povo de Israel, e até pior. Por que pior? Porque nós temos muito mais luz do que eles. Né? Oi? Muitos, por sua condescendência com apetite, acabam se separando de Deus. Olha que fala conselho sobre o regime alimentar. Muitos, com sua condescendência do apetite, se separam. E o Redentor do mundo sabia que a condescendência com apetite traria debilidade física, adormecendo órgãos perceptivos, de maneira que não se discerniam as coisas sagradas e eternas. Então Jesus sabia que essa parte da alimentação iria influenciar. Quanto tempo ele ficou em jejum para ele se preparar para o ministério dele? 40 dias sem comer e sem beber. Foi algo sobrenatural. Nenhum ser humano conseguiria ficar se não fosse pelo poder de Deus, assim como Moisés também ficou 40 dias. Então, gente, ele sabia que a condescendência com apetite poderia trazer debilidades físicas e entorpecendo a mente. Irmão, você fala sem comer, sem beber, mas só sem comer, sem beber não é relatado, não é? É, fala, né? Eu acho que tem um texto de profecia. Não sei, porque na vida só fala sem comer. Né? Só sem comer? Porque eu acho que sem água, acho que não. É bem difícil, cara. É, teoricamente, o ser humano não pode ficar sem água no máximo até 3 dias. Isso. Mas como foi algo sobrenatural, ele pode ter sido mantido pelo poder de Deus, né? Mesmo que fosse sem água. Né? Pode ser. Então, vamos rever. Porque realmente sem água só até 3 dias. Porque não, o texto bíblico não fala sem beber, não, fala sem comer. Sem comer. A água é uma forma de desintoxicação, né? Sim, sim. Até quando a gente faz jejum, a gente jejua bebendo água, né? Para aproveitar e desintoxicar. Gente, quais as razões para se fazer reforma de saúde? Quais? Tem uma boa razão para se fazer reforma de saúde. Ter saúde, não é? Um bom motivo. Não ficar diabético, não ter doença autoimune, não ficar hipertenso, não ter coronavírus, né? Terceira carta de João, no verso 2, fala assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. É um motivo plausível? É. Mas é esse o motivo pelo qual Deus quer que a gente tenha apenas esse? Não. Foi questão de prova dos alunos aí essa semana. Quem é que é? Ontem.
E não tem nenhuma. Então, caiu isso na prova. Olha, segunda razão, compaixão pelos animais. Claro, gente, as pessoas só têm pena do cachorrinho e do gatinho, mas não tem pena do boizinho nem da galinha na hora de comer, né? Não é verdade? Então, o justo zela pela vida dos seus animais. O que é zelar? Amar, proteger, cuidar, não comer. Isso faz parte do zelar. Se você é justo, você não come nenhum animal e nada deles. Um relatório sobe ao céu e aproxima-se o dia que se pronunciará juízo contra os que maltratam as criaturas de Deus. Maltratar não é só pegar e bater no bicho, não. É compactuar com o sofrimento e a morte dele. Tá? Então, se a gente está comendo algo de origem animal, a gente está compactuando. A terceira razão para fazer reforma de saúde, e é muito plausível essa razão, é porque o corpo é o templo do Espírito Santo. Gente, tremendo motivo, muito importante. Talvez, Oi? Talvez um dos maiores. Um dos maiores, tem um outro ainda, né? Mas esse também é muito importante. 1 Coríntios 3, 16, 17, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Muito importante. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode habitar em templo imundo, contaminado com comidas erradas, com hábitos errôneos, com pensamentos errôneos, porque o que a gente come vai influenciar o nosso pensamento, né? Então, um motivo muito importante. E a motivação ambiental? Por exemplo, não participar da devastação e poluição ambiental. É um motivo louvável? É. Hoje os artistas, os ativistas, os famosos estão aí defendendo, né, a natureza, falando para virar vegetariano 100%, para não poluir a atmosfera. Ok, todos esses motivos são bons, todos são louváveis. Mas tem um motivo principal por que Deus quer que a gente faça a reforma de saúde. Porque Deus requer de nós perfeição de caráter. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para remover o fardo de doenças, miséria e pecado. Era a sua missão restaurar inteiramente os homens. Veio trazer-lhes saúde, paz e perfeição de caráter. Então, esse é o principal motivo por que devemos fazer a reforma de saúde. Aliás, todos eles juntos, né? Por que fazer? Para ter a perfeição que Cristo requer de nós. Tenha-se em mente sempre que o grande objetivo da reforma de saúde é garantir o desenvolvimento mais elevado possível da mente, da alma e do corpo. Gente, o que é algo mais elevado possível? De novo, ó. Onde é? No topo. Deus pede nossos 100%. E para nossa mente estar elevada, a reforma de saúde é importante. Porque o que eu coloco no meu estômago vai influenciar, sim, o meu caráter moral e o meu relacionamento com Deus. E, gente, não é fácil, porque o apetite falava. Fala de apetite. Adão caiu pelo apetite. Né? Aliás, Adão caiu pela paixão. Eva caiu pelo apetite. Então, é difícil, não é fácil. Mas não é impossível. Deus pode nos dar poder para vencer todas as... A refinar os nossos rostos, né? E refinar o nosso apetite. Os que vivem nos últimos dias da história da Terra precisam estar, de que forma, gente? Firmemente fundados nos princípios da reforma de saúde. Gente, não é frouxamente. O que o texto está falando? Firmemente. O que é firmemente fundado no princípio da reforma de saúde? 100%. Não é começar hoje e largar amanhã. Porque muitos gostam de pegar aquele texto da irmã White, que ela fala assim, a reforma de saúde deve ser progressiva. Então eu fico comendo franguinho o ano todo. Aí no ano que vem eu vou comer só ovinho. Aí no outro que vem, no outro eu vou tomar um leite. E assim vai. Gente, o que é reforma de saúde progressiva? Aprendeu a substituir, muda. Por exemplo, vamos supor que a gente teve um intensivão de como fazer alimentação 100% vegetariana nesse congresso. A partir de amanhã não tem por que comer mais nada de origem animal. Vocês entenderam? Porque aprendeu, substitui.
difícil é estar firmemente. Por nossa força, difícil. Mas o esforço humano aliado ao poder de Deus, tudo é possível. Então não é para a gente mais estar pensando em algo daquilo que Deus não requer de nós. Deus diz que é possível. E outra coisa, quem vai estar ligado à reforma de saúde é o quê? A terceira mensagem angélica. E a terceira mensagem angélica é a tônica do autoclamor. Como que a gente vai dar o autoclamor? Como que a gente quer se preparar para ser 144 mil? Porque ela diz que nós temos que nos esforçar para ser 144 mil, se nós estamos fraquejando na questão do apetite. E Deus vai nos dar poder para mudar o apetite. Ai, mas eu não gosto. Eu não gosto disso, não gosto daquilo. O nosso gosto precisa ser refinado. Gente, a minha grande dificuldade foi largar o queijo. Cada um tem as suas dificuldades. Queijo terrível. Quando eu larguei a carne, eu picava queijo na comida de manhã, de tarde, de noite, meio-dia, 2 da tarde, de hora em hora, era tudo queijo. Até eu falei assim, gente, o maná que o anjo vai levar para mim vai ser sabor cheddar. Porque era tudo de queijo. Mas teve um dia que eu estava ouvindo uma pregação do pastor Colin Stace. Foi uma pregação que me balançou muito. Ele estava pregando sobre o caráter dos 144 mil. E ele, no auge da palestra, ele foi assim, iluminado pelo Espírito Santo. E ele falou assim: o que hoje te faz não ser 144 mil? O que te afasta dessa missão que Deus te deu de ser chamado para ser o 144 mil? Qual pecado acariciado está vindo ainda na tua vida? Tchum! O queijo. Mas na mesma hora, o Espírito Santo me falou. Eu fui correndo para o banheiro, chorei. Falei, eu não quero mais comer queijo, Senhor, me livra. Aí quando eu cheguei em casa, aí tinha uma tora de queijo novinha, desse tamanho assim na geladeira. Eu falei, aí o inimigo vai falar, esse, só esse, é o último. Aí depois você joga fora. Aí o Espírito Santo falou, joga fora agora. Aí na época meu marido não gostava de queijo. Eu falei, bom, agora é hora de eu jogar fora mesmo. Aí peguei a barra e foi pro lixo. A partir dali, gente, passou a vontade. Então foi o quê? Poder de Deus. Eu não tinha mais aquela tentação, eu quero comer. Então assim, Deus livrou, porque foi um trato que eu fiz com Deus, né? E nós temos que fazer isso, botar o joelho no chão. Teu apetite clama por alimento de origem animal, clama pela carne. Eu dei um exemplo do meu caso, que era o queijo, carne eu não ligava. Mas se o teu apetite é a carne, se o teu é o café, ou outras coisas que a gente sabe que desagrada a Deus, café é claramente falado no Espírito de Profecia, que é pecado, né? Comer o café. Tomar o café. Então, se ainda é isso, clama ao Senhor que o Senhor vai tirar essa vontade. E lembrar o seguinte, gente, que intemperança é pecado. Ninguém que professe piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludindo-se com o pensamento de que intemperança não é pecado, que não afeta a espiritualidade. É pecado e afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Gente, intemperança não é só no comer. É intemperança em quê? No vestir, no trabalhar, no entretenimento, na música. Tem tantas áreas de intemperança que hoje a gente vê, né? Então não é só comida, a gente só pensa em intemperança em termos de comida. Excesso de trabalho também é intemperança. Tiago White morreu antes do tempo porque trabalhou demais na própria causa de Deus. E acabou morrendo. É pecado comer apenas para satisfazer o apetite. Alguns têm escarnecido desta reforma, dessa obra de reforma, dizendo que era desnecessária, que era um reavivamento destinado a desviar o espírito da verdade presente. Tem eles dito que o assunto tem sido levado a extremos. Gente, isso aí é fanatismo, não é o que falam? Isso é extremismo. Não, o que tem comer um ovinho agora, né? Tá muito na mídia, né? Os médicos pregando que tem que comer ovo. Só que estão esquecendo de estudar os detalhes que uma única gema de ovo contém 250 miligramas de colesterol, a quantidade de não sei quantas fatias de bacon e outras coisas mais. Então tem colesterol demais. Então muitos falam assim,
o que tem que comer? Não sabem a respeito do que estão falando. Então, não é ser extremista. Porque, na verdade, gente, Deus é sim, sim, não, não. Se for pensar, Deus é extremo, Deus é radical, porque com Ele não tem meio termo. Né? É sim ou não. Né? Ou a gente obedece o que Deus fala ou não. Agora, olha só, gente, o inimigo de Deus, ele é persistente, ele é astuto, ele não brinca em serviço. Anjos maus estão se esforçando para obter o domínio de toda a criatura humana. Gente, a gente devia ter vergonha disso aqui. Os anjos maus se esforçam. E a gente? Não. Eles se esforçam para trabalhar na nossa mente. E a gente não se esforça para fazer a vontade de Deus. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. Estão preparados para um texto aqui fortíssimo? Olha. Ao lidar com as vítimas da intemperança, cumpre nos lembrar que não estamos tratando com pessoas de são juízo, mas com aqueles que de momento se acham sob o poder de um demônio. Gente, é muito tremendo esse texto. Ser intemperante, em qualquer área que seja, é o poder de um demônio que está dominando a nossa mente. Isso é muito triste, muito forte. Então, a intemperança no comer, mesmo de comida saudável, aliás, vamos definir aqui o que é temperança. O que é temperança? Comer com moderação. O que é saudável? O que é saudável. Com moderação é só o que é saudável. Mas abster-se daquilo que faz mal. Então, gente, hoje a mídia coloca assim, fume com moderação, beba com moderação, coma carne com moderação. Não. Pro que é ruim, é não. Pro que é bom, é que é moderação. Atenção. Oi? Atenção. Isso. Então, olha só. Comer alface é saudável? Sim. Mas se eu comer 20 pés de alface num dia só? Quem deve coisa assim, Não consegue, né? Vai passar mal. Ou seja, beber água é saudável? Mas se eu beber 8 litros, eu posso cair morta aqui. Porque vai diluir todos os meus íons do corpo. Então, assim, moderação é só porque é bem, que faz bem. O que não faz bem, moderação mata. Tá? Porque se você comer um pouquinho de gordura, um pouquinho de cigarro, um pouquinho de maconha, um pouquinho de álcool, você vai ter um pouquinho de cirrose hepática, um pouquinho de diabetes, um pouquinho de câncer, um pouquinho de tudo, porque a doença não escolhe quantidades, né? Então isso tudo vai aparecer de doença. E o mal-estar do estômago, ele afeta diretamente o quê? O cérebro. E com a mente servimos ao Senhor. Então aqui vocês já estão fazendo o link. O que eu coloco no estômago vai influenciar o quê? No meu caráter moral e no meu relacionamento com Deus? Sim, com certeza. Necessitais de mente que? Clara, enérgica, a fim de apreciar o exaltado caráter da verdade. Se seguis uma errônea direção e condescendeis com hábitos errados no regime alimentar, não dareis a salvação e a vida eterna, aquele alto apreço que vos inspirará a pôr a vida em conformidade com a vida de Cristo. Então a nossa mente precisa estar o quê? Limpa, sem estar embotada, não pode estar anuviada, para a gente compreender a verdade presente. Porque muitos hoje não compreendem a verdade da Bíblia. Já pararam para pensar isso? É muita carne, é muita gordura, muita condescendência, muita comida. É a glutonaria que tem afastado o povo de Deus. E o nosso povo está nesse caminho, né, da glutonaria, de comer as coisas que não são saudáveis. Isso tem deixado a mente embotada. Cada parte do homem deve ser guardada, devemos estar atentos e não suceda que o que levamos para o estômago expulse da mente pensamentos altos e santos. Gente, o que são pensamentos altos e santos? Aliás, qual a definição de pensamentos e sentimentos? Caráter. Então, se o que eu levo para o estômago vai ou não vai afetar o meu caráter moral? Com certeza vai afetar. Então, tudo o
que diminui a força física, enfraquece a mente e torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. É plausível para um cristão não saber discernir o bem e o mal? Por isso a nossa mente tem que estar limpa, né? Desanuviada, completamente sem estorvo. Aquilo que corrompe o corpo tende a contaminar a mente, incapacita o usuário para a comunhão com Deus. Olha só, torna-o inapto para o serviço elevado e santo. Então, se eu estou comendo algo que está contaminando o meu corpo e que está contaminando a minha mente, a minha comunhão com Deus não está plena, e isso vai me tornar o quê? Inabilitado para o serviço do Senhor. Então vamos supor, eu quero fazer um trabalho missionário, quero dar um estudo bíblico. E sou condescendente com todos os tipos de perversão do apetite. Como que eu vou realizar esse trabalho? A minha mente vai estar o quê? Embotada, e eu vou estar inapto para o trabalho de missão. Vocês estão vendo a relação? O porquê que a reforma de saúde é o braço direito da terceira mensagem evangélica? Vocês estão conseguindo compreender o porquê que quem faz reforma de saúde é quem vai dar o autoclamor? Porque quem não fizer reforma de saúde não vai conseguir dar o autoclamor. Não tem como. E só vai dar o autoclamor quem passar por quais fases? Vamos lá. Nosso mapinha profético. Quem estiver vivendo reavivamento e reforma espiritual. Quem estiver firme no reavivamento e reforma vai ficar firme na sacudidura. Quem ficar no crivo na sacudidura vai receber o poder da chuva serôdia, que é uma estação. E essa estação da chuva serôdia vai se avolumar em quê? No alto clamor. E esse alto clamor só vai ser dado por quem estiver fazendo reforma de saúde. E esse alto clamor vai te capacitar a pregar a mensagem do terceiro anjo lá para a Babilônia, para os de fora. E aí virão os conversos da hora undécima. E esses também darão o clamor para outros. E quando todos estiverem prontos, vai ocorrer o quê? O selamento do povo de Deus. E quando for selado, fecha-se a porta da graça. Vocês estão vendo que um evento desencadeia o outro e um depende do outro? Não vai receber chuva serôdia quem não estiver buscando reavivamento e reforma. E dentro das reformas espirituais, tem a reforma de saúde. Faz parte de todas as reformas. Vocês lembram quais pontos da reforma está claramente explícito na palavra de Deus? Hoje Moisés falou pela manhã uma coisa muito interessante, que nós não podemos chegar e falar, mas Senhor, eu não conhecia. Está tudo escrito, gente. Está tudo escrito. A gente tem um arsenal, né, maravilhoso de Bíblia, Espírito de profecia. Tudo que você possa imaginar está lá. Ela escreveu sobre música. Qual é o tipo de música que nós devemos adorar a Deus? Será que é o tipo de música que está sendo introduzido nas nossas igrejas hoje? Será que é o tipo que eu gosto, que eu me identifico? Isso, pode ser o que eu gosto, né? Que balança. E ela fala uma coisa muito interessante. Vocês lembram o que aconteceu no acampamento em Indiana, em 1900? O movimento da Carne Santa. Vocês já ouviram falar? Quem aqui já ouviu falar do movimento da Carne Santa que aconteceu no acampamento? Isso que aconteceu lá foi tremendo, gente. Lá eles estavam achando que eles já tinham uma natureza não caída e que poderiam ser trasladados. Só que, segundo o relato do pastor Haskell, que era amigo do irmão White, ele fez um relatório do que aconteceu lá em Indiana. Essa nova teologia que foi pregada lá. E lá eles diziam que Adão veio com a natureza que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda. Olha só, esses de Indiana. Eles usavam músicas ritmadas com bateria, com vários tipos de instrumentos de percussão. E o discernimento deles não estava mais em harmonia com a vontade de Deus. Eles iam lá para frente, meio que parecendo que tendo paralisia. O pastor Haskell
fez uma descrição de tudo que aconteceu em Indiana. E quando ele relatou para a irmã White tudo que aconteceu lá, a teologia que estava sendo ensinada lá, a música que estava sendo tocada lá, sabe o que a irmã White falou? Não há um fio de verdade nesse tecido que eles tecem. Tudo que foi pregado lá em Indiana estava errado. E ela falou, quando essas coisas estiverem acontecendo, imediatamente antes, vão voltar a acontecer imediatamente antes da terminação da graça. Gente, a gente não precisa voltar e ficar pensando, gente, o que o Papa está fazendo? Ai, o decreto dominical está às portas. Ai, ele está assinando isso, o concílio não sei o que. Não precisa. Basta ver o que está acontecendo dentro da igreja hoje. O tipo de música que introduziu na igreja hoje. O tipo de doutrina que está sendo ensinada. Não estou falando a maioria, mas a gente está vendo esses ventos de doutrina entrando, que é o que vai motivar a sacudidura. Isso, gente, é o quê? Porta da graça que está para se fechar. Então, a gente tem que pensar todas as reformas que Deus está chamando a fazer. A reforma na guarda do sábado. Gente, no sábado a gente não cuida das extremidades do sábado. O iniciar e o final do sábado. A gente atropela o sábado, invade nele. A gente come na rua no sábado, a gente viaja no sábado, faz coisas que não deveriam ser feitas. Eu acho que a gente precisa rever esses pontos. E já fica duro para acabar o sábado para poder comer carne. Não é? Que coisa. Então a gente tem que vigiar na guarda do sábado a reforma. Reforma no entretenimento. No tipo de diversão que o cristão hoje está tendo. E tantas outras reformas, né? Vestuário, saúde, reforma de vida, reforma na consagração, há tantas reformas. O beber, o comer, o beber e o vestir, todos têm ação direta sobre o nosso progresso espiritual. Então, tudo tem influência no nosso progresso espiritual. É impossível para os que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. Mas Deus falou, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E agora? Ele diz que é impossível conseguir a perfeição cristã quem dá rédea solta ao apetite. Olha aquela foto ali. Faz ainda com efeito em nós? Espero que não. Eu vou te falar, que horror. Ele falou que isso aqui é que a dele parecia bom. Esse aqui? Mentira, eu falei nada não. Nossos hábitos no comer e no beber mostram se somos do mundo ou se estamos entre aqueles que o Senhor, com sua poderosa cunha da verdade, separou do mundo. Então, olha só, nós somos vigiados. Nós somos vigiados dia e noite pelos que estão de fora. Porque lembra que nós somos Cristos, pequenos Cristos na terra, né? A semelhança com Cristo. Somos vigiados pelos que estão dentro da igreja. Somos vigiados pelos anjos. Somos espetáculos para o universo. Os seres dos outros mundos estão esperando a manifestação do caráter de Cristo em nós. Eles estão aguardando isso. E o próprio Cristo está aguardando com fremente desejo a manifestação de si mesmo em nós. Agora, olha que texto forte. Colocai sobre vossa mesa manteiga, ovos e carne. E vossos filhos disso participam. Alimentam-se dos próprios artigos que lhes despertam as paixões sensuais, os alimentos de origem animal. E então ides às reuniões, a reunião da igreja, né, o culto, e pedis a Deus que abençoe e salve vossos filhos. Que altura alcançaram as vossas orações? Obrigado. Misericórdia, gente. Que texto. Então a gente oferece como pai de família, mãe de família, manteiga, queijo, ovos, carne. E nossos filhos participam e despertam as paixões sensuais. Que altura vão chegar as orações dos irmãos? Vai, desculpa, quem está falando? Obrigado. Agora vamos ver só textos quentes, tá? Segurem-se. Vamos ver qual. Deus não pode deixar que seu Santo Espírito repouse sobre os que,
embora sabendo que devam comer para ter saúde, persistem numa conduta que enfraquecerá o corpo e a mente. Então, gente, o que isso aqui está querendo dizer? Que o Espírito Santo não está sobre aqueles que sabem que devem comer para ter saúde e não comem. Ou que devem deixar de comer para não ter saúde e não deixam. Vocês estão vendo? A velha frase. Não importa a quantidade de luz que você tem, mas sim o que você faz com a luz que você recebeu. Então eu já vi pessoas falando assim, eu não quero ler não. Não vou ler Espírito de Profecia, porque eu vou ter muita luz. E se eu tiver luz, eu vou ter que seguir. Então eu não quero saber. Só de falar isso, essa ignorância voluntária já é pecado. Porque a luz está disponível, ela foi disponibilizada. Você rejeitou ler para não viver. Porque, gente, em relação ao Espírito de Profecia, tem várias coisas. Tem aqueles que só leem, aliás, tem aqueles que nem leem, né? Tem os que leem e que não praticam. Tem aqueles que leem e que praticam. Então, isso é importante. Não é só crer. É crer, ler, praticar, viver. Então, a gente tem tudo à nossa disposição. O Espírito de Deus não pode vir em nosso auxílio, assistir-nos no aperfeiçoamento do caráter cristão, enquanto estivermos sendo condescendentes para com apetite, em prejuízo à saúde, enquanto o orgulho da vida domina. Então o Espírito Santo não vai atuar na nossa mente, enquanto a gente está condescendendo do apetite. E em todas as partes do mundo serão tomadas providências para substituir leite e ovos. E o Senhor nos fará saber quando chegar esse tempo de abandonar esses artigos. Chegou ou não chegou esse tempo? Gente, já passou, né? Porque os animais estão muito doentes. Hoje, o irmão Daniel ensinou a fazer um leite de coco. Um leite super saudável, que nada deixa a desejar para o leite de origem animal. Pode fazer o leite de castanha, o leite de amêndoa, o leite de arroz, leite de soja. Tem tantos leites que vocês podem fazer. Ovos. Simone, tu que é cozinheira aí, como que você substitui o ovo numa receita que leva ovo? Nem precisa. Mas se eu quiser substituir, você pode substituir com a... falam muito de baba de linhaça. Vira uma clara, né? De linhaça. De chia. Mel de chia. Isso. Aquafaba. Isso. Lecitina. Então tem tanta coisa. Biomassa de banana verde, né? Que é espessante. Você faz até maionese com biomassa de banana verde. Então, gente, em todas as partes do mundo vai ser tomada providência para substituir, porque os alimentos estariam muito contaminados. Muitos dos que agora são só meio convertidos quanto à questão de comer carne, sairão do povo de Deus para não mais andar com ele. Conheceram esse texto? Muito claro, né? Só meio convertido. E quando ela fala carne, gente, não é carne vermelha não, só. Também. Qualquer carne, carne. É frango, é peixe, é boi. Oi? Bicho morto. Bicho morto. Isso, é um animal morto. Devemos estudar suas exigências em relação ao nosso próprio corpo, ajustando-nos a eles. A ignorância nessas coisas é pecado. Deus deixou 8 remédios na natureza para que nós tenhamos saúde. Quais são os 8 remédios, gente? Luz solar, descanso, água, confiança em Deus, atividade física, alimentação, perseverança, confiança em Deus. Falaram todos, acho que sim, né? Então, a gente juntou ar puro com a luz solar. Ar puro, luz solar. Descanso e exercício. Fácil, né? Água e alimentação saudável. Qual? 100% vegetariano. E temperança e confiança em Deus. Eis os remédios. Só que violar um desses princípios é pecado. Então isso significa que nós não temos 10 mandamentos. Quantos são os mandamentos de Deus? 18. Porque se a gente negligenciar um desses mandamentos, que agora estão ali, nós estaremos em pecado. Gente. Aí o exercício físico, que é o mais difícil. Venham para o campo ajudar o irmão Ramon, o irmão Genival e o irmão César na terra. Amém. Amém.
inchado e o médico falou que não pode caminhar. Ah, mas pode opinar, não. Eu poderia correr? Oi? Correr, posso correr? Olha, a corrida, ela não é tão saudável, principalmente se ela tiver um impacto muito grande por causa das articulações. Em pouco tempo, o seu menisco do joelho vai embora. A não ser que seja em água, dentro da água, que você perde 90% do corpo, do peso corporal. Então, o melhor é caminhar firme ou trotar, mas uma caminhada firme. Mas a corrida não é muito saudável, né? Isso que produz adrenalina também, né? Isso que produz adrenalina também, né? Sim, sim. E maratona? Pois é, uma corrida, né? Não, tipo assim, você pode estar sozinho, fazer somente um percurso que você não vai correr, você vai fazer somente... Então, uma caminhada forte. Isso, uma caminhada forte. Olha só, o Criador do homem organizou a maquinaria viva do nosso corpo, Ele que nos fez. Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. E Deus se comprometeu, olha só, gente, Deus se comprometeu, Ele fez a promessa a manter essa maquinaria humana em saudável funcionamento desde que o instrumento humano obedeça às suas leis e coopere com ele. O que isso é desde que? É uma condicional. Ou seja, ele cuida do nosso corpo, da nossa mente, da nossa saúde, desde que possamos cooperar com ele, não colocando nada em nossa saúde que vai atrapalhar o trabalho do próprio corpo. Agora, por que a gente fica doente? Transgressão das leis de saúde. Às vezes a gente vê no culto de oração muita gente pedindo: ai, por favor, Senhor, cura meu diabetes. Está comendo tudo errado. Ai, cura minha hipertensão, minha pressão está sempre 20. Está 20 por 14. E toma ele sal, e gordura, e churrasquinho, e por aí vai. Gente, da mesma forma que falou lá com os pais, que altura atingirão as nossas orações? Se a gente sabe o que tem que fazer e não faz. Existem aqueles que têm uma doença hereditária, coisa assim. Pois é, Simone. Só que hereditariedade não é destino. Você pode ter uma predisposição genética para ser hipertenso, para ser diabético, para ter câncer. Mas, na verdade, quem aperta o gatilho é o estilo de vida. Então, a gente pode carregar a arma, né, entre aspas, que é a genética. Mas só vai ser disparada a doença com o seu estilo de vida. Você pode mudar isso. Aí pede para orar, tudo, mas vai lá e come tudo errado. Come tudo errado, aí a genética vai ser forte. Então, está emocional também, né? Muito importante que você falou. O emocional, né? Vai influenciar muito no corpo, em tudo. 90% das doenças são psicossomáticas. É interessante que a irmã White já falava isso há tanto tempo e hoje a ciência prova isso, né? 90% das doenças são produzidas pela mente. É pecado violar as leis do nosso ser. Quais são as leis do nosso ser? Os 8 remédios. Tão verdadeiramente como é quebrantar os 10 mandamentos. Num e no outro caso, há transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai. Olha, gente, sabe o que isso significa? Que se a gente não comer corretamente, e se eu não comer corretamente, se eu não dormir corretamente, se eu não praticar os 8 remédios, eu vou estar inclinada a quebrar um dos 10 mandamentos. Isso é sério, a gente não tem essa noção, né? Então, qual é a dieta ideal de Deus? Que Deus quer para nós? A dieta que Deus está mudando do povo que está às vésperas de entrar na Canaã celestial, né? É propósito do Senhor levar o seu povo de volta ao viver simples de frutas, vegetais, cereais e oleaginosas, faltou ali, mas ela sempre fala dos 4 grupos, né? Frutas, vegetais, cereais e nozes ou castanhas. Deus proveu frutos em seu estado natural para os nossos primeiros pais. Então não tem nada de origem animal. Mas se eu parar de comer carne, eu vou ficar fraca. Tá? Gente, desde quando carne dá energia? Vamos pensar. O que dá energia para o nosso corpo? Carboidrato. Principal fonte de energia do corpo é carboidrato.
Qual é a segunda principal fonte de energia? Proteína? Gorduras, as gorduras. E a terceira é a proteína, ou seja, a nossa dieta deve ser hipoproteica. E a gente não precisa em absolutamente nada da proteína animal para sermos fortes. Porque, gente, quais são os animais mais fortes da Terra? Fala aí. Rinoceronte, hipopótamo, boi, elefante, cavalo. E eles são o quê? 100% vegetarianos. Falar que fica fraco, amarra aí no cinto do Alonso, do Ramon e do César, que vocês veem que eles são fracos. Pois é. Amarra ele para ver se eles aguentam o pique deles aí. E amarra um boi também na outra extremidade. Todo mundo forte, que é vegetariano, né? Então, gente, é isso aí. Então a gente não precisa absolutamente nada. Eu tô pensando, né? O Elmo come, ele é preguiçoso para caçar, né? E só fica lá na mãe, só deitadão. Ele, a barriga de carne fica lá escornada. Então, para ele foi respeito também, né? Só verdade da gente. O que é carnívoro, né? Verdade. Então, gente, a gente vê que a gente não precisa em absolutamente nada do alimento de origem animal. Ah, mas é minha B12. Aí vem a velha polêmica da vitamina B12. Gente, recentemente foi descoberto que o agrião tem muita vitamina B12. Então vamos comer agrião, coisa recente. Porque, gente, Deus não deixaria algo assim. Ele diz que todas as propriedades nutritivas necessárias para produzir bom sangue estão nos 4 grupos. Eu queria fazer uma pergunta sobre se a gente precisa fazer suplementação. Porque eles falam hoje que a terra não tem mais o tanto de nutrientes, né, que tinha antigamente, né? A questão da suplementação, irmã, é muito individual. Por exemplo, eu fiquei com a minha B12 alta durante 10 anos de veganismo. Lá em cima, mais de 800, porque eu fiz estoque. Já tem amigos meus que com um mês já estavam com deficiência grave, assim, não conseguia nem raciocinar mais, e teve que fazer suplementação injetável e depois oral. Então depende muito do corpo da pessoa. Claro que a gente vivendo no campo, que é o ideal de Deus, as necessidades de B12 vão diminuir. Porque hoje a gente gasta muito B12 vivendo na cidade, né? As demandas de uma vida na cidade grande requer muita B12. E você com a vida natural, lidando com a terra, você precisa menos. Tá? Mas mesmo assim, tem casos que tem que suplementar. Eu pego demais nossos irmãos que vivem mandando exames pra mim. Mandando, Deinha, como é que tá minha B12? Tá horrível, vamos suplementar. Então tem casos que tem que suplementar, não tem jeito. Tá? Assim mesmo a vitamina D, que é outra questão também. Agora olha aqui, gente. Vamos mexer aqui com coisas mais quentes. Homem algum deve ser separado como mestre do povo. Quem é o mestre do povo? Só pastores? Todos que ensinam, cargo de liderança, pastor, diretor, professor, instrutor, missionário, qualquer um que pode ensinar, instrutor bíblico. Homem algum deve ser separado como mestre do povo, enquanto seu ensino ou exemplo contradiz o testemunho que Deus deu a seus servos para apresentar relativamente ao regime, pois isto trará confusão. Sua desconsideração da reforma de saúde desqualifica-o para levantar-se como mensageiro do Senhor. Gente, o que esse texto quer dizer? Não faz reforma de saúde, peça a demissão do seu cargo na igreja. É isso que está escrito. Só estou parafraseando. Faça a reforma de saúde, senão vai ser um opróbrio para a causa do Senhor. É o que está dizendo lá, vai trazer confusão. Nós nos tornamos desqualificados pelo céu quando nós não seguimos a reforma de saúde. Quanto menos estimulante o regime, tanto mais facilmente podem as paixões serem dominadas. A satisfação do paladar não deve ser consultada sem respeito com a saúde física, intelectual ou moral. Gente, que texto, né? É muito claro isso.
Né? Então, assim, a gente tem que ter uma dieta mais simples. E a dieta de Deus é tão simples. Gente, hoje a gente vê mais fanatismo na área da saúde. Ah, eu não posso comer isso com aquilo. Ah, porque eu não como arroz com batata. Ah, porque eu não como alface com tomate. Ah, porque eu não como cebola com... Gente, a dieta de Deus é muito simples. É simples demais, não tem mistério. São os produtos da terra. Quem faz a dificuldade somos nós. Mas tem uma revista da Igreja Adventista que fala que a gente não deveria misturar os frutos de baixo, os carboidratos de baixo da terra com os de cima. Não é os profecias que falam isso. Não. São revistas, estudos. Fala que faz mal. Só há uma combinação que o Espírito de Profecia não recomenda. E assim mesmo, o Demetrio dizer, não recomendável para estômagos dispépticos. Que é a verdura com a fruta. Sim, é o que Por quê? A gente tem que entender o porquê. Ah, não como verdura com fruta. Mas por quê? Porque tudo em Deus tem um motivo. Por que não comer verdura com fruta? Vamos pensar? Porque a fruta é digerida no intestino. E a verdura no estômago? Não? Mas é por causa disso, é porque... Só um detalhe. Vamos mostrar aqui um pouquinho de fisiologia da digestão. Estômago não digere carboidrato. Bom, não existe enzima no estômago para digerir carboidrato. Quem vai digerir carboidrato é lá embaixo, no intestino. Duodeno e jejum hídrico. Então, olha só. Então, gente, preste atenção. O estômago é um digestor por excelência de proteína. Muito pouca gordura, mas ele digere principalmente proteína. Mas quando você mistura a verdura e a fruta doce, a questão é o doce, é o açúcar. A questão não é a fruta em si. Porque se você comer uma rapadura depois de comer um prato de alface, de espinafre, vai fermentar da mesma forma. E a questão é o doce com a verdura. Porque assim, um vai digerir antes do outro. A fruta é muito mais rápida a digestão. Porque a verdura, nós não temos a enzima celulase no corpo, como os animais ruminantes têm, que vão quebrar essa verdura, tá? A celulose. Então demora mais a digerir. A questão é essa. Então um vai digerir antes do outro e vai fermentar. Isso daí é mais para estômagos dispépticos. Agora, fruta ácida com fruta doce, sabe, todas as demais combinações, o que a irmã White orienta? Você precisa se testar. Testa para ver se seu organismo vai se adaptar. Se adaptou, tá bem, não fez diferença nenhuma, ok. Entendeu? Então não façam disso uma religião. Porque senão você fala, eu vou comer melancia com melão e com banana eu vou passar mal. Mas olha só, gente, quando a gente comia aquela pizza regada a muita Coca-Cola, ninguém passava mal. Agora eu comi melancia com banana, passei mal. Ah, passou mal nada. Ó, tá na mente. Olha, teve uma vez, eu estava dando aula de fisiologia da digestão e tinha uma aluna que falava assim, ai, Dedé, se eu comer arroz com batata eu passo muito mal, eu vomito, eu fico cheia de gases. E qual o problema do arroz com batata? Ai, mas porque é o quê? Qual o problema do arroz com batata? Carboidrato ou carboidrato? Quando vai chegar no estômago, ele vai fazer isso, né? Porque o estômago é um grande liquidificador. Vai misturar tudo, ele não sabe. Trato digestório, não vai saber se ele está digerindo. Ah, eu estou digerindo o carboidrato da batata. Agora eu estou digerindo o carboidrato do arroz. Gente, não, né? Ou seja, a questão é quantidade. Se você comer um pouquinho de batata, um pouquinho de arroz, você não vai passar mal. Quando acabou a aula, né, de fisiologia da digestão, ela, eu vou experimentar comer o arroz, o feijão e a batata. Quando ela comeu, e aí? Passei mal nada. Falei, agora, estava na mente, passou a comer. Então o quê? Bloqueou. Então, gente, o maior fanatismo está na dieta. Agora, deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. As castanhas e elas fazem mal para quem tem problema renal? Não, pode usar. Claro que é uma fonte proteica muito grande. Quem tem insuficiência renal,
convencional deve fazer uma dieta hipoproteica, então não deve abusar de castanhas. Por exemplo, homens, 2 castanhas do Pará é o suficiente para proteger a próstata, e mulheres 1, e de caju pode ser mais, 5, 6. Igual a beterraba, agora, me falaram que a beterraba e a cenoura, frutos da terra, podem causar mal. Nada. Isso daí é vento de doutrina. Pode comer beterraba, pode comer cenoura, pode comer verdura, pode comer folha. Eu sempre comi, mas pode muita pedra no rio, sabe? Depois a gente conversa. Vamos melhorar isso. Então, gente, não tem essa. Vocês estão vendo que as pessoas botam fardo onde não tem? Aí a dieta de Deus, que é simples, passa a ser um estorvo, um empecilho, um fardo. A gente não consegue comer. Pois é. Aí fala, eu não como cebola, porque cebola é debaixo da terra. Eu não como alho, que é debaixo da terra. Oh, meu Pai, misericórdia do nosso povo. Agora olha para o texto forte. Tá? Preparados? Há em nossas instituições pessoas que pretendem crer nos princípios da reforma de saúde e que todavia condescendem com o uso de alimentos cárneos e companhia, tá? E outros que sabem serem prejudiciais à saúde. Digo a esses, em nome do Senhor, não aceiteis cargos em nossas instituições, enquanto vos recusais a viver os princípios que nossas instituições representam, pois assim fazendo, tornais duplamente difícil a obra dos mestres e dirigentes que estão se esforçando para conduzir a obra na direção devida. Aquilo que eu falei, não aceite cargo se não quiser fazer reforma de saúde. Uma pergunta, tipo assim, verduras. Tem alguma coisa a ver com você misturar verduras com óleo? Assim, tem gente que mistura óleo aí, passa mal, tem alguma coisa a ver? A questão seria o azeite, né, que você fala? Tem óleo, né? Não, o óleo não convém a gente usar, né? Não é saudável. O azeite extra virgem, prensado a frio. Tipo assim, uma verdura mais sem esses misturos? Isso que eu tô falando, em vez de usar o óleo, eu usaria um fio de azeite extra virgem prensado a frio. Né? Mas alguns também conseguem dispensar. André, só uma pergunta, porque às vezes o pessoal pergunta muito, e para quem está fazendo a transição, é muito bom poder falar. As pessoas perguntam assim, não como carne, só como peixe. Sim, boa pergunta. Boa pergunta. Jesus não comeu peixe? Gente, a ideia de que o peixe é saudável foi parar no fundo do mar. Porque o peixe é extremamente gorduroso. Mas ele é rico em ômega 3. Ele é rico em ômega 3 porque ele come algas. Quem é rico em ômega 3 são as algas. Então, o peixe, gente, não é saudável. Ele é gorduroso, cheio de metais pesados, ele é tóxico, ele está cheio de câncer. Então, você pode pescar um peixe grandão lá do alto mar, mas ele andou muitas e muitas... comeu um monte de besteira e você acaba comendo aquele peixe contaminado. Então, hoje, a orientação do Espírito de Profecia é nada de origem animal. Quando ela fala ali carneos, é qualquer carne, gente. É peixe, ovos, peixe, boi, carneiro, frango, tá? De novo, aqui ela falando para não ter carne. Se reconhecêssemos que o nosso destino eterno depende de temperança, trataremos desse assunto com mais seriedade. Então, a nossa vida eterna, a nossa comunhão com Deus, o nosso ser usado por Deus para dar o alto clamor, tudo depende da nossa temperança. Então, isso é muito sério. Vamos propor em nosso coração mudar os nossos hábitos, refinar os nossos gostos pelo poder de Deus. Irmão, só um detalhe. Mas muitos nos acusam, né, aqueles de fazer reforma de saúde. Vocês não comem carne, não comem isso, não comem aquilo, mas o alimento que você come é da feira e é cheio de agrotóxico. A gente trabalha na roça, a gente vê que se não tiver agrotóxico, a possibilidade de colher é mínima. Muitos colhem com menos quantidade. Assim, não vai examinar, não. Só um exemplo. Há quem colha com alguns meios naturais, talvez usando alguns agrotóxicos naturais, mas é uma realidade maior. 90% colhe através de agrotóxicos. E talvez 90% não tem condição de colher em casa.
Eu moro na roça, mas nem tudo que eu como é colhido na roça. Eu como feijão, arroz, colhido na roça, mas o resto é comprado no mercado e vem com agrotóxico. E aí, por ter agrotóxico? Pois é. O ideal, qual é o ideal de Deus? Vamos pensar no ideal de Deus, porque nós não estamos vivendo o ideal de Deus. O ideal de Deus é a gente ir para o campo e plantar sem agrotóxico. Aprender essas técnicas de usar sem agrotóxico. E a gente vê exemplos, tem vários irmãos nossos que já estão na roça há tantos anos e trabalham sem agrotóxico. Né? Então, é possível. É possível. Eu quero falar uma coisa que ele o era agrotóxico é melhor do que você colocar um cadáver dentro do seu Porque o boi comeu o capim do agrotóxico. Está entranhado na carne. A carne do boi, se você souber o tanto de antibiótico, o tanto de veneno, de vacina que o boi leva, então como se diz assim, dos males o menor. Então em vez de a carne já não é o alimento do ser humano. Não. A verdura é do ser humano. Semana passada, irmão, um vizinho aqui falou assim que ele aplica no boi um remédio como se estivesse castrando ele para ele não ter atração pelas... Isso, passa para quem? Aí eu fiquei, a Gutinha falou assim, você imagina a gente comer a carne de um boi dele. Vai ficar igual ele. Os homens vegetais. castração química. Vai ficar igual ele lá. Não, mas eu queria responder uma pergunta que eu achei muito interessante, que tem lugares que vende verduras e sai 10 vezes maior do que quem tem agrotóxico. Tem uma instituição aqui em Minas mesmo. Não, eu sei que eles colhem desse tamanho, assim, Agora, tem uma forma de minimizar o E não agrotóxico. usa. Se porventura você não tiver como plantar, você deixa de molho. Vou querer aquele iodo, né? debate do sábado. Deixa de molho no iodo e no carvão, que vai retirar mais de 80% do agrotóxico. Carvão vegetal e outros, né? Na água. Deixa lá 20 minutos. É dentro. 2%. Nem todo ele fica na planta. Quando você aplica agrotóxico e chove, a pessoa às vezes tem que aplicar de novo. Muita parte disso degrada também, né, na natureza ali. É claro que é prejudicial. E também tem a questão de que as próprias plantas, elas nos protegem do agrotóxico que está nela. Isso é interessante, tá falando. Flavonoides, né, aquelas substâncias boas que tem nas plantas, corantes naturais. Ou seja, ainda é mais saudável comer planta. E a questão da carne é a bioacumulação e biomagnificação, né? Que vai ao longo, que como eles comem, o boi come muitas folhas de capim, né? Ou muitos grãos de milho. Só que nós vamos comer muito menos milho. Melhor a gente comer o milho do que comer o boi. Hoje comeu milho transgênico. Porque a gente vai comer tudo acumulado, né? Então, mesmo com a proposta de dieta vegetariana, é infinitamente melhor do que a carne. Irmão André, existe um problema também conosco, né? Nós queremos fazer a mudança, mas nós somos muito acomodados. Nós queremos que as coisas venham de bandeja. A palavra de Deus diz bem claro para nós também, né? Procure e acharei, busque e encontrarei. As pessoas querem as coisas, querem mudar de vida, querem fazer uma mudança de vida, mas acham que é fácil. Não, está muito difícil. Então, mas Deus tem o alimento dos seus filhos ainda. Ele não dá deixar os seus filhos com necessidade. Entendeu? Então, busque e encontrareis. Procure e achareis. Então, você tem que buscar lá onde esse fulano tem. Onde eu posso encontrar isso? E que você vai se encontrar e estar em contato com pessoas. O Espírito Santo, por exemplo, o que tem de agricultura orgânica é imenso. Mais de 300 agricultores que já trabalham com agricultura orgânica. Então, a gente lá tem feiras de agricultura orgânica. Eu procurei, fui procurando, fui achando. Aqui também deve encontrar alguma coisa nesse sentido. Outra coisa, existe uma maneira muito fácil também de você procurar lá os alimentos que usam menos agrotóxico. São maneiras que você tem de se desviar daquilo para danificar o seu corpo. E vocês estão vendo que uma reforma puxa a outra? Para você fazer reforma de saúde é importante fazer reforma da mudança para a vida do campo? Eu vejo aí também a questão de você levar o pecado. Por exemplo, você vai comer no boi que é uma desordem na hora de lesão comer, você tem um pecado. Se você comer um alimento que foi feito produzido por agrotóxico,
você está tirando, você não está carregando o pecado assim. Não entendi o que você quer dizer. Mas não pode olhar assim. É o que está fazendo o que Deus pediu, né? Então, nosso destino é eterno. Vamos concluir. Há em nossos dias necessidade de homens como Daniel. Homens que possuam abnegação e coragem de serem o quê? Radicais reformadores de temperança. Gente, o que é radical reformador de temperança aqui em Daniel? Fala uma palavra similar a esse radical. É fanático? Extremista? Que Daniel hoje seria chamado de fanático dentro da igreja. Firme, decidido, determinado. E a palavra fala que não se contaminar com a Isso, com as iguarias. Ele foi determinado. Tem um texto dela que ela fala que Daniel já era vegetariano quando ele foi para lá. Não sei se vocês conhecem esse texto, depois eu posso mostrar para vocês. Ele já era. Então, para concluir, a obra da reforma de saúde é um meio empregado pelo Senhor para diminuir o sofrimento de nosso mundo e para quê? Purificar sua igreja. Que Deus nos abençoe e nos ajude a determinarmos, né, a fazer essa reforma de saúde que Deus tanto nos orienta em sua palavra, para que possamos ter a mente, né, limpa, livre, para poder tanto compreender as sagradas escrituras e as verdades para esse tempo, a verdade presente, como para pregar essas verdades para o mundo lá fora.